Sente-se na sua cadeira. Aproveite você que está em casa agora, professor José, Jorge e Sidney Martins. Gente, 1h30, rapidinho. Você sabe que tá ficando velho. Em situações assim, né? Quando você abaixa uma velocidade, sobe em outra, irmão. Um abraço. Bom, mais uma vez. Calma, vai ficar bom. Mais uma vez, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui em Porto Alegre. Obrigado. Eu sou o professor José Jorge, mais conhecido vulgarmente chamado JJ. Fique à vontade. Galera do online, grande beijo aí. O Brasil inteiro vendo a gente. Eu tenho uma satisfação muito grande de estar aqui em Porto Alegre. Eu amo, mas amo o sotaque de vocês. É muito fofo, né? Vocês falam cantando. Mas não fala cantando? Não mexe aí! Sidney! É bonitinho. Eu falo porque o carioca não é assim. O carioca, ele tem 3 defeitos terríveis no seu falar. Né? Primeiro que ele fala sibilado. Ele fala subiano. Qual o nome? Esse numeral aqui, o que é? Então, nós falamos 7. É 7. É sh. Tanto que eu fui a Gramado, cara. A palavra ex. Vou botar aqui. Vou botar essa porra. Como é que faz? Pera aí, deixa eu te ajudar aqui. Eu quero mostrar. Eu ainda tô. Demora 2 semanas. Eu não sei como é que é. Apertei errado essa porra. Você também não sabe, pô. Aqui, cara. Porra. Pra te ver. Então, o carioca fala isso aqui assim, gente, ó. Não é? É escola. É escola. Quando eu fui a Gramado, tinha uma menininha de 5 anos, gente. Vocês aqui, vocês falam todos os fonemas. Fala tudo bonitinho. Ela falou assim, eu vou para a escola. Eu falei, que bonitinha, fala de novo. Ela, vou para a escola. Aí eu falo de novo. Ela já estava assim, ó. Vou para a escola. Puta, mas porque a gente gosta. A gente tem muito carinho. Outra coisa que o carioca tem muito é a questão do estrangeirismo. Alguém falou aqui de estrangeirismo, né? A gente ama essa porra. E aí, brother, beleza? Né? Bom, é meu friend. Usa muito, o carioca usa muito estrangeirismo. Mas, realmente, alguns estrangeirismos, eles estão enraizados no nosso idioma. Não tem jeito. Né? Alguns, inclusive, estão até adicionalizados. Alguns, você não acha nem sinônimo para poder usar. Por exemplo, fala para ele que você vai ao shopping, mas sem falar a palavra shopping, nem, claro, o nome do shopping. Como é que você falaria? Quebrei você, não quebrei? Lá no Rio, a gente entende isso como Mercadão de Madureira. Centro comercial, lá a gente chama isso de Acari. E Acari é brabo, né? Se você quiser uma perna de um índio, você encontra em Acari. Eles vão trocar por 2 relógios, de repente, 2 passarinhos. Lá é tudo assim. Aqui tem o Acari. É a Restinga. Sério? Restinga. Também é nesse esquema? Você anda assim, as pessoas falam, ei, troca 2 passarinhos, esse relógio aí, meu, grita. Fica querendo... Não, tô zoando. É sério? Mas, enfim. Então, é difícil você conseguir. Shopping é uma palavra. Hambúrguer. Hambúrguer, eu não falo nem o sanduíche, eu falo a carne. Você não consegue substituir. Você não vai chegar. É difícil pedir. Tenta pedir. Sem falar a palavra hambúrguer. Não dá aquela carninha redondinha, aquele negocinho, ó. Não rola. É sério, não rola. Então, eu também acho que alguns estrangeirismos, eles já estão enraizados. O Ariano Suassuna, né, escritor pernambucano, para mim um dos maiores, O Alto da Compadecida é realmente uma excelente obra. Virou tudo, né? Virou novela, minissérie, virou tudo. Ele era mais radical. Ele não falava estrangeirismo. Né? Ele queria que valorizar a língua, né, na sua essência. Só que ele deu um exemplo, Sidney. Ele deu um exemplo que eu acho que não ficou assim. Ele falou assim, eu não falo show, eu falo espetáculo. Não é a mesma coisa. Alguns você não consegue. Show e espetáculo não está na mesma vibe. Tanto, mas não é verdade? O que você pensa em espetáculo?
Espetáculo não parece uma parada que você tá sentado? Sentadinho, o cara serve você, ó, pá. Show, o que parece show? Porque a gente fez aqui. Foi. Isso aqui é show. Inclusive, eu tô cansado até agora. Ainda bem que você tá falando. Show, cara. Nego quebra guitarra, joga mijo na galera. Isso é show. Show é bagunçado. Show, a parada é grande. Claro. Uma vez uma aluna levantou a mão quando eu falei isso e falou assim, professor, Roberto Carlos. Roberto Carlos é show. E, no entanto, ele tá paradinho. Não tem bagunça. Público sentado, né? Aí eu falei assim, vamos lá, vou explicar isso aí. Roberto Carlos é perna mecânica. Se o Roberto Carlos cismar de dar uma balançada, é tum, acabou o show. 24 de dezembro acabou. Mas o público do Roberto Carlos, mais menino, tem 80. O garotão. Se nego cismar de fazer dança no caranguejo, vai ter engarrafamento de UTI móvel. No final, lá fora. Mas é verdade. Então é outra vibe. Apesar do nome show estar ali, não tem um viés de show, né? Não é muito na vibe do show. Outra coisa que o carioca tem, eu acho que vocês não têm aqui, que irrita, principalmente o carioca lá dos seus 17, 16 anos. Tipo eu. Ele adora abreviar, reduzir. Vocês aqui reduziram o barbaridade, né? Mas lá eles fazem com tudo. Irrita. O carioca, ele tudo é... Por exemplo, é comum chegar lá, o moleque já chega assim, e aí, prof, beleza? É nesse clima. Vai ter o nível da Fabi. Vai ser um churras. Vai ter serva, vai ter refri, vai ser lá na facu. Não vai, né? Então, o carioca tem essa vibe de reduzir. Então, eu amo muito o sotaque de vocês, né? Vocês falam todos os fonemas, e isso é muito bonitinho, muito bonitinho. Eu queria, claro, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E vamos lá, Sidney. Manda ver. Vamos lá. Primeiro, muito obrigado por ter falado logo aqui no início. Deu tempo de me recuperar, né? Porque eu tô cansado, velho. Tô cansado. Se tivesse começar a aula, eu poderia ter um piripaque aqui e acabar, no mínimo. Agora, gente, eu não sei se comentaram com vocês, a galera do online está perguntando o que significa o grupo do bigode. Por que um bigode? Na verdade, aí é a hora de tirar a onda, né? Metonimicamente, faz lembrar o bigode do português. É por isso, não é porque só tem homem, não. É porque faz lembrar o português e o nosso grupo é um grupo de língua portuguesa em que a gente estuda e cheio de meninas. Agora, eu quero falar uma coisa mega importante. Aqui é a terceira MELP. Na primeira MELP, eu tive a oportunidade de dividir com quem eu gostaria de dividir na época. Na segunda MELP, eu finalizei com o Rômulo. E na terceira agora, é um prazer, meu companheiro, finalizar com você. Que Esparta! Até porque eu não sei se vocês sabem, mas o grupo surgiu de laços afetivos. Eu fiz faculdade na mesma época com Fernando Pestana e com Fabrício Dutra, nós éramos da mesma turma. Fiz pós com o Rômulo e com o JJ, e eu lembro o dia que eu decidi que daria uma aula junto com o JJ. A gente fazia a pós do Liceu Literário Português, uma pós organizada pelo Evanildo Bechara. Foi o meu orientador, foi o seu? Não, o meu foi o Horácio Rolim, que Deus o tenha. Outro fantástico. Ele morreu de forma trágica. É triste falar, mas ele escorregou naquela... Sério? É mesmo? É, naquele tapetinho que não pode ter do lado da cama de senhorzinho, né? Aí ele escorregou, caiu e morreu. Caraca. Não é pra rir, foi... Gente, foi triste mesmo. E o Bechara é tão fofinho, né? É tão fofinho. O Bechara tem 91 anos, gente. Só que eles eram os amores, né? Só que tinha o Shoa, que era muito ranzinza, né? Você dava bom dia pro Shoa. Bom dia por quê? E o Shoa pediu pra gente fazer uma apresentação. E o JJ, na época, já dava aula há muito tempo, né? Trabalhava com pré-vestibular. E eu acho que vocês já perceberam que o carioca fala muito palavrão. Mas eu tô me limpando. Tá, porque agora você dá aula no Pedro II. É muito difícil. Sabe por quê? Dá um exemplo rápido. Desculpa que eu vou falar um palavrão só para exemplificar. Porra, pra nós é vírgula. Porra, pra nós... A gente fala assim, poxa, encontrei fulano, porra. Cara, eu vou à festa hoje, porra.
Então, para nós, pontuação é sério, né? Às vezes parece agressivo para Vou nem te falar o que eu pensei aqui agora. Não, é impressionante. Aí a galera dá uma encarnada, mas eu tô me limpando. Não, aí eu lembro que nesse dia, o JJ começou a apresentação e o show foi ficando vermelho. Mas foi maravilhoso, porque o JJ muito desenvolvido, né? Pá, mandando lá, falando um monte de palavrão, mas parecia que estava dando aula no pré-vestibular. E, pô, lá era um ambiente assim, ó, extremamente acadêmico, já quase engolindo o JJ. Só que o JJ, diferentemente de mim, teve a oportunidade de falar por 1 hora seguida. Pô, ele teve 2 minutos. 2 minutos. Mas mandei bem, não mandei bem? Muito bem. Mas o que aconteceu no dia? No dia, uma pessoa lá citou o Pestana, a Selmi, né? A Selmi, ela foi fazer a apresentação e eu entrava depois dela. Só que ela levou um monte de livros e ela começou a falar as sensações que ela tinha sobre os livros. Aí ela olhava, pegava um livro assim, ó, aí falava, esse daqui, eu me lembro de minha infância, quando eu era criança, e pedalava de bicicletinha, não sei o que, coisa e tal. 40 minutos. Teve uma hora, é sério, eu tive 5 minutos para falar. Teve uma hora que ela pegou um livro grandão, enorme, parecia aquelas enciclopédias. Aí ela falou assim, sério, esse dia foi muito engraçado. Aí ela falou assim, esse livro me faz lembrar Arnaldo Filho. Professor Arnaldo Filho, que deu aula aqui para vocês. Aí ela disse assim, era um livro enorme. E ela disse assim, quanta coisa boa eu penso de Arnaldo. Grande Arnaldo. Só que aí ela não deixou a galera ficar pensando muita besteira. Logo em seguida, ela pegou um livrinho pequenininho, que era o livro do Pequeno Príncipe, que foi naquela versão pequenininha. Aí ela falou assim, esse livro me faz pensar em Fernando Pestana. Um conhecimento enorme. É ilustração, é ilustrativo. Um conhecimento enorme. Mas o salário, ó. Foi assim, velho. E eis que naquele dia eu decidi que ia dar aula com José Jorge. Tá feliz? Muito, cara. Eu tô realizado. Pra Então, mim tamo muito junto. legal estar aqui. Galera, então agora a gente vai começar para valer. Olha a questão que a gente tem aqui, ó. Nós vamos trabalhar reescritura e correção. Primeiro, o que é reescritura e correção? É absolutamente tudo. Tudo que tem na gramática. Às vezes você pensa assim, lá pelo edital teve muito contexto textual. Então, eu só preciso estudar a parte de coesão, a parte de coerência, inferência, subentendido. Eu não preciso dar tanta atenção para a gramática. Eu nem estou ligado na gramática, não vai cair gramática. Mas, gente, se vai cair correção e reescritura, é óbvio que vai cair gramática. O que é uma questão de reescritura? É absolutamente tudo. Ali ele pode cobrar acentuação, ortografia, regência, crase, concordância, pontuação, pode cobrar as conjunções. É um verdadeiro combo, né? É o tipo de questão que requer do aluno um pleno conhecimento das regras gramaticais. E quando você olha, dá vontade de chorar. Olha aqui, ó, joga na tela, por favor, rapidinho. Na crise ou fora dela, qualquer empresa precisa apostar em inovação para permanecer competitiva, fato que faz com que diversas posições na área de tecnologia da informação sigam valorizadas no Brasil. Aí é o fragmento do texto. Agora é que vem o comando. Aí ele diz assim, reescreve a frase acima, sem prejuízo do sentido original, com clareza e conformidade, e em conformidade com a norma padrão da língua. O que você faz nesse momento, JJ, vai para outra. Pula, né? Pula. Mas que também é uma estratégia, né? Eu vou falar de tempo já, mas o tempo também precisa ser dosado, né? O tempo também é um item eliminatório. Se você não souber dosar seu tempo, você vai ser eliminado, até porque você tem, né, outras coisas para fazer ali. Sim, com certeza. Hoje, por exemplo, vocês estão aqui desde ontem, numa pegada gramatical forte. Mas de nada adianta, por exemplo, entender toda a teoria e não ser um bom fazedor de provas. Existem algumas estratégias que você tem que utilizar no dia da prova. A gente diz que é a expertise, né? Bonitinho esse nome, né? Aí, naquele momento, quando você vai fazer uma prova, por exemplo, se tiver a discursiva na tua prova, você simplesmente vai ignorar a discursiva, vai fazer a prova e vai deixar a discursiva lá para o final? Não, você vai começar por quem?
pela discursiva. E detalhe, por que você vai fazer isso? Porque pode faltar tempo lá no final para terminar a prova. E aí você vai ter que fazer a sua redação em 30 ou 40 minutos. Vai fazer? Vai fazer, mas não vai conseguir ter tempo de passar a limpo para a folha definitiva. E aí o que vai acontecer? Vai ter alguma falha, vai ter algum erro. Por exemplo, a gramática do Pestana passou por várias revisões, não passou? E ainda assim até hoje tem erro, não tem? A do Bechara passou por 9 revisões e até hoje tem erro. Então, o teu texto ali de primeira vai ficar perfeito? Não vai. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a redação na folha de rascunho. Terminei a redação, vou passar limpo? Não, porque eu ainda não consegui me distanciar ao ponto de enxergar os próprios erros. Fui eu que produzi aquela redação. Então, agora eu vou partir para a prova. E, nesse momento, tem uma esperteza. Eu não posso começar pela matéria que eu menos sei. Às vezes, a galera faz isso. Eu não sei nada de raciocínio lógico. Vou fazer raciocínio lógico primeiro. Aí pega a primeira questão e erra. Não. Pega a segunda questão e erra. Pega a terceira questão, não entende nem o que ela está falando. E se teletransporta negativamente, começa a empregar o verbo gastar. Pensa assim, poxa, gastei tempo, gastei dinheiro, deixei de estar com a minha família, com os meus amigos e não valeu a pena. Aquilo que eu estudei não está caindo. Nesse momento já era, você perdeu a prova. Porque você mexeu com o seu psicológico, a tua autoestima vai lá embaixo, não adianta. Agora, faz o contrário, começa com a matéria que você mais sabe. Vamos supor que seja a língua portuguesa. Você pega a primeira questão e acerta. Pega a segunda questão e acerta. Na terceira você vai se teletransportar também. Só que agora de forma positiva. Você vai deixar o verbo gastar de lado e vai empregar o verbo investir. E você vai pensar assim, valeu a pena ter investido tempo e dinheiro. Aquilo que eu estudei está caindo. Tua autoestima vai lá em cima. Você ganhou a prova nesse momento. Você ficou confiante. E aí você vai fazer o quê? Na sequência, você vai fazendo gradativamente até deixar aquela que você menos sabe lá para o final. Vamos supor que seja o raciocínio lógico matemático. Aí você pega ali 3 questões que você não faz nem ideia. Caraca, eu não sei mesmo. Não é assim, estou na dúvida entre a A ou a B. É eu não sei. Você vai fazer a técnica do chute, que funciona, por sinal. Você vai ver a opção que você menos marcou. Eu menos marquei a letra D. E chuta as 3 letra D. Pronto, e acabou. Vai dar certo. E está vendo que eu ainda não falei de passar limpo, não é? O que eu vou fazer agora? Eu estou ali há 3 horas, no mínimo, fazendo a prova. Quando eu terminar, de fato, a prova, eu vou pedir para ir ao banheiro ou beber uma água. Para quê? Para dar uma relaxada, um rolé. E aí, quando você voltar, finalmente você vai passar a limpo a redação. E agora tem um pulo do gato, que eu particularmente uso quando eu preciso, e eu acho que o aluno pode usar também. Serve tanto para a redação quanto para a interpretação, porque a redação nada mais é do que a interpretação ao contrário. Pega qualquer tipo de texto para ler, uma narrativa, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai fazer as famosas 4 perguntinhas do texto narrativo. Quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu, quem participou. E se você tiver de produzir um texto narrativo, você vai ter que responder quando, onde, como e quem. E se for um texto dissertativo? Afinal de contas, hoje em dia, eles cobram mais o texto dissertativo. Você vai procurar o porquê e o para quê das coisas. E quando você for produzir, você vai ter que responder o porquê e o para quê das coisas. Então, a técnica é fazer uma leitura em voz alta. Porque se eu fizer uma leitura mental, eu vou continuar não enxergando os meus erros. Fui eu que produzi. Então, nesse momento, na hora em que eu começo a ler em voz alta, eu começo a perceber alguns deslizes, como, por exemplo, a repetição das palavras. Na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Ninguém estranha, mas na escrita, se eu repetir, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, naquele momento, o que você vai fazer? Vai utilizar os elementos coesivos. Pronomes, sinônimos, elipses. Haverá situações em que você vai encontrar uma estrutura truncada. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, isso está estranho. E aí imagina, se está estranho para você, quem dirá para o avaliador? E às vezes é uma bobeira, é uma palavra mal colocada, é uma expressão mal colocada, é a vírgula que não deveria estar ali, um ponto que também não foi bem colocado. O que eu faço? Eu reescrevo. Imagina, se tivesse feito na folha definitiva, não teria essa oportunidade. E aí depois de reescrever, eu entrego e só espero a posse. Então, vamos lá. Não, vamos lá que eu digo, a galera aí. Pensei que era para fazer a prova agora. Ele deu várias estratégias muito interessantes. Então, começar pelo aquilo que você sabe mais. Você entra com um ânimo maior. Claro, óbvio. Se eu for começar, eu penso sempre em vestibular, né? Eu penso em física. Se eu começar com física, eu não faço mais nada. Me dá uma dor de cabeça, não vontade de ir embora, quer morrer. Então, é claro, você vai começar por aquilo que levanta. Eu, não sei se estão percebendo, eu sou hiperativo. Eu não consigo ficar parado.
Repararam? Eu fico pra lá e pra cá, eu fico assim, eu não consigo. É sério. E isso é um problema sério para A quem gente tá fica fazendo... ninando, né? Esse é um problema sério para quem tá fazendo prova. Porque eu leio muito rápido. Eu, às vezes... Porra, eu vou ter que contar rapidinho. Conta. Eu lembro, concurso no município do Rio, eu precisando demais daquela matrícula. Porra, 2 vagas. Eu preparadíssimo. Falei, pô, vou Sou pra de lá, sou de lá. É, você, né? 45 questões de português. Eu acertaria as 45. Eu juro que eu acertaria. Eu não vi. Era para marcar, questão sobre travessão, cara. Marcar a que não se referia. Gente, marcar a que não se referia. O JJ não viu, leu direto. Errei uma. Eu ficaria em segundo. No número de vagas, eu caí para 9º. Eu chorei horrores. Mas chorei muito. Fui chamado depois de 1 ano e meio. Fiquei 2 meses e saí. Não aguentei. É muito bom, cara, eu O município gosto. do Rio é brabeira. É a aula fundamental. Gente, dar aula para vocês é maravilhoso. Pega um 6º ano. Eu falei isso lá em Fortaleza semana passada. Pega um 6º ano, irmão. 6º ano, o cara... Os professores Eu sou do deveriam- 7º, do 7º. Sério? 7º? 7º. Os professores deveriam ganhar mais. É sério, porque vocês querem estar aqui. Um 6º ano não quer. São 40 indivíduos numa sala olhando você assim, ó. A sorte nossa é que eles são desorganizados. Porque se eles se organizam, irmão... Ó, vamos botar ele no fundo ali, pro fiar porrada. Você bate, eu seguro. A coisa fica feia, é sério. A sorte nossa é essa. 6º ano encerra uma carreira. 6º ano encerra uma carreira. Eu sempre lembro, cara, da menininha... Porra, eu tô porra. Vai lá, cara, conta. Menininha chegando, assim, eu dando aula, ela chegando com o cabelinho igual do Conta Cílio. pra eles o que você combinou comigo antes da gente dar aula, que eles vão entender. Não. A menininha tá com o cabelinho igual o Sidney, assim, sabe? O cabelo do Sidney parece... Sabe o que parece o cabelo do Sidney? Que se você vai raspar a perna, você esquece uma parte. Ih, cara, ficou... Vou ter que voltar em casa. Não parece... Ih, rapaz, deu zebra aqui. Então, a menininha chegou na sala com o cabelo... Gente, cabelo... Desculpa a palavra, tudo fudido, tudo mal cortado. Tudo fudido. E assim, você tá dando aula, você não consegue, eu não consigo. Eu tô dando aula, eu tô assim, então, gente, vamos lá? Sujeito, né? Vamos pro sujeito. Eu não consigo. E criança, é muito importante você falar na linguagem do inho. Ela aceita melhor. Sabe? Bonitinho, né? Aquele meio Guimarães Rosa. Você vai no inho ali, ela aguenta. Aí eu, oi, fofinha, tudo benzinho? Até porque se você falar diferente, na mesma hora ela chora, entristece, cai, pum. Então, você vai, oizinho, né? Tudo benzinho? Eu falei, o que houve com o cabelinho? Cheguei onde eu queria. Ela muito séria, sem dar a menor confiança, assim, ó. Meu irmão cortou. Eu falei, meu Deus! Como assim seu irmão cortou? Enquanto eu tava dormindo. Meu Deus, eu não me disse atentado. Eu falei, Cristo, como assim? Cortou. E ela, sério, fica tranquilo, professor. Já cortei toda a roupa dele. Falei, meu, isso é vingança. Falei, Cristo, que isso? Que isso? Eu falei, aí eu falei, sua mãe não fala nada. Minha mãe achou normal, briga entre irmãos. Falei, que isso? Na mesma hora encaminhei a garota, tem que ir para a parte da psicologia do colégio, né? Gente, a coisa foi tão braba quando ela estava... Porque o irmão era da sala. Eu nem sabia. Quando ela estava saindo, ela foi irônica. Ela falou, professor, meu irmão não vem aula hoje não tem roupa. Foda, né? Então, 6º ano tem essas coisas, a gente lida com esse negócio. Mas, enfim, Sidney falou, começar sempre, né, pelo que você mais sabe. Se você for igual a mim, hiperativo, agitado, gente, o Willer estava zoando agora no banheiro, eu vou 6 vezes 7, 8 ao banheiro. Quando tem 2 fiscais, eu fico numa situação tão constrangedora, porque eles olham assim, ó o cagão aí. Eu viro comentário, eu chego... Aí, ó, se eu ficar por último, eu escuto os 2 falando. Cagão, aí, o cagão não quer sair. O cagão vai ficar até o final. Então, gente, tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Faz parte do show. Posso fazer a questão agora? Vamos lá. Vamos lá, galera. Ó, se liga só. Olha aqui o que acontece. Olha aqui para a tela, por favor.
Olha o que acontece na letra A. Ele já começa com um erro aqui no iniciozinho, um possível erro, mas que a gente vai trabalhar isso daqui, ó. Na crise ou fora dela, vírgula. Vamos conversar sobre isso aqui agora rapidinho, ó. A gente aprende que a vírgula, no final das contas, é o principal elemento da pontuação. Só que na escola a gente aprendeu o quê? Que era uma pausa de respiração. E ficou grandão, dá vontade de respirar, taca a vírgula lá. Quando você vai estudar, você percebe que vírgula é um processo sintático e que não pode interromper a ordem direta da língua portuguesa. E a gente chama essa ordem direta aqui, ó, de sistema SVC. Só que muita gente guarda pouco, não guarda tudo que deveria guardar. Aí você até aprende assim, ó, que não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo e nem entre o verbo e o complemento. Mas isso está um pouco equivocado. Na verdade, não pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o complemento exigido por ele. Por isso que esses professores do ensino fundamental são importantíssimos. O que a tia Teté ensinava lá na escola? Ela ensinava assim, ó, sujeito, verbo, objeto e seus complementos. Por que ela fazia isso? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é quem? É o objeto. Então aqui, entre o sujeito, o verbo e o objeto, de fato, não vai ter vírgula. Posso colocar uma vírgula aqui? Não. Posso colocar uma vírgula aqui? Não. Então isso aqui, ó, vou até corrigir, errado. Vou colocar uma frase para que vocês possam julgar neste momento, ó. Os alunos da MELP ganharam um presente hoje. Qual é esse presente? Que presente é esse? É a oportunidade de ter aula com o professor mais sexy do Brasil, que está sempre preparado. Mostra para eles como você está sempre preparado, JJ. Eu jamais saio sem pente. Cara, é outro pente? Óbvio, eu tenho vários. Pô, eu não consigo, gente. Dá licença. Impossível, impossível. Agora, meus amores, eu gostaria que vocês me dissessem se nesta frase aqui agora pode ou não ter uma vírgula. Não pode? Por quê? Porque está na ordem direta? Qual é o seu nome, querida? Laura. Vamos lá, Laura. Laura, você fez... Eu me lembrar agora de uma aluna, Laura, lá de Fortaleza. Você conhece muito bem, JJ. Ela me pediu um beijo. Manda um beijo para ela, por favor. Beijo, Laura. Vamos lá. Laura, olha o macetinho, que não é macete, na verdade, a ilustração da tia, lá na escola. SVO e seus complementos. Vamos analisar sintaticamente. Como é que a gente analisa uma estrutura sintaticamente? A primeira coisa que eu faço é achar o verbo. É para isso que serve o sistema SVC. Ele é o principal sistema linguístico na língua portuguesa. Primeira coisa que eu faço é achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o teu complemento. Agora aqui, ó, Laura, se liga só. Que verbo a gente tem nessa construção? Ih, não tem nenhuma. Vamos lá, joga para a tela, por favor. Que verbo a gente tem naquela construção ali? Ganharam, então achei aqui. Laura, vamos perguntar a este verbo quem é o sujeito. Como é que eu pergunto? Eu tenho duas formas de perguntar. Ou eu pergunto quem ou o quê. Por que eu tenho essas duas formas? Porque o sujeito pode ser uma pessoa, mas pode ser uma coisa. Eu posso dizer assim, ó, JJ quebrou o pé. A minha pergunta vai ser, quem quebrou o pé? Pois o sujeito é uma pessoa, no caso o JJ. Mas se eu disser a cadeira quebrou, quem é o sujeito? A cadeira. E como é que eu vou perguntar? O que quebrou. Então, nesse momento, o sujeito é uma coisa. Agora, o que define a tua pergunta? Se é o que ou quem? É o próprio contexto que aparece ali. Você não vai sair perguntando o que ou quem de cara. Você vai olhar para saber a pergunta. Então, aqui nesse momento, qual seria a sua pergunta, Laura? Olha a frase, ó. Os alunos da MELP ganharam um presente hoje. Seria, o que ganhou um presente hoje? Não seria? Quem? Agora, Laura, você reparou que a frase apresenta o verbo no plural? A minha pergunta nunca pode ser no plural, porque eu ainda não a fiz.
A pergunta tem que ser no singular, porque pode ser uma pegadinha, por exemplo, de concordância verbal. Então, ó, quem ganhou um presente hoje? Aí a resposta, os alunos da MELP. Tudo isso é o quê? Tudo isso é o meu sujeito. Depois de tanta aula que vocês tiveram com o Fabrício Dutra, aliás, esqueci de falar isso. O quê? Eu tive aula com o Fabrício e com o Pestana na faculdade, e a primeira vez do Fabrício foi comigo. Primeira vez o quê? O Fabrício perdeu a virgindade comigo. Muito Mas vago, foi, isso é- mas foi de Só aula. inferência, só inferência. Foi de aula. Ele fugiu, né? Ele sabia que eu ia falar agora. A primeira aula do Fabrício foi comigo. A gente dava aula num pré-vestibular social lá na Ilha do Governador. Cacu, cocotá, tauá, dendê. Aí o Fabrício não quis entrar na sala sozinho. Ele estava, na época, né, novinho ainda. Novinho. Aí ele falou, pô, entra comigo. Ele dava língua portuguesa, eu dava literatura. Aí foi só para aquele dia. Só que a molecada gostou tanto que virou um produto. Aí a gente entrava em dupla e fazia assim, esse bate-bola. Ali surgiu a primeira MELP. Vamos lá, ó. Prenúncio, né? Laura, se liga só. Eu vou até apagar aqui esses colchetezinhos aqui, ó. Eu poderia, por um acaso, Laura, colocar uma vírgula aqui, ó. Poderia fazer isso? Não, por quê? Porque eu separaria quem de quem? O sujeito do verbo. Eu poderia fazer isso aqui, Laura? Mentira! Vamos lá, vai aparecer agora. Eu vou botar de uma outra cor. Vamos lá, ó. Apareceu? Dá uma caprichada. Né, carcada. Vamos lá. Se liga só, Laura. Nesse momento, eu poderia fazer isso? Não, por que não? Separando quem de quem? Não, separando sujeito de verbo. Se eu coloquei duas vírgulas, se eu intercalei... Mas vamos lá, aqui de fato eu não posso ter duas vírgulas. Por quê? Porque o da MELP está ligado a quem? A alunos. Vocês tiveram uma aula de análise sintática com o Fabrício e com a Cris. Qual é a classe gramatical de alunos aqui? Não é um substantivo? Detalhe, não é um substantivo concreto? Eu não estou ali definindo quem são esses alunos. São os alunos da MELP. Agora, ao caracterizar e ter esse termo preposicionado ligado a um substantivo concreto, o que eu tenho aqui? Um adjunto adnominal. A princípio, da mesma forma que eu não separo o verbo do seu complemento, eu também não separo o nome do seu complemento e nem o nome do seu adjunto. Então, aqui eu tenho o meu sujeito. O núcleo não é alunos, Laura? Se o núcleo está no plural, como é que fica o verbo? No plural. Beleza. Agora, Laura, eu poderia colocar uma vírgula aqui? Meu Deus! Vamos lá, vou colocar uma vírgula grandona agora. Vamos lá, aqui, ó. Vou colocar uma vírgula enorme. Enorme. Se liga só. Poderia colocar uma vírgula aqui, Laura? Vocês estão olhando para a tela mesmo? Então vamos lá. Aqui, é porque fica um borrão, né? Não fica uma vírgula. Eu poderia colocar uma vírgula aqui, Laura? Não, por que não? Porque está separando agora o verbo do objeto. Beleza. Que verbo eu tenho aqui, Laura? Um verbo transitivo direto. Pois nesse contexto, quem ganha, ganha alguma coisa. Ganha o quê? Um presente. Agora, turma, diz para mim. Aqui, ó. Eu poderia colocar uma vírgula? Sim. Porque nesse momento, eu não trouxe uma ruptura para a ordem direta da língua portuguesa. Você pode, inclusive, observar que o que foi exigido pelo verbo já apareceu, que foi o objeto direto. Tanto que se eu parasse a frase ali no objeto direto, ninguém pediria mais nada. Ó, os alunos da MELP ganharam um presente. Dizer hoje é apresentar apenas uma circunstância. Tem uma intencionalidade em cima disso, para dizer que não foi ontem, não foi na semana passada, e sim hoje. Mas qual é a função sintática desse hoje aqui? Gramaticalmente, morfologicamente, é um advérbio de tempo. Então, sintaticamente, vai ser um adjunto adverbial de tempo. Onde é a posição original do adjunto adverbial, Laura? No final da frase. Mas, naquele momento, eu posso, como a tia lá da escola explicou, colocar aqui, ó, uma vírgula facultativa.
Eu não posso ter vírgula aqui, ó. Mas aqui, ó, eu posso ter uma vírgula facultativa. Detalhe, importa o tamanho desse adjunto adverbial? Não. Eu poderia ter colocado assim, Laura, ó. Os alunos da MELP ganharam um presente na semana passada. Laura, agora que você está esperta, posso colocar uma vírgula aqui agora em qual parte do texto? Perfeito. Que tipo de vírgula eu tenho aqui? Uma vírgula facultativa. Se ela é facultativa, ela pode aparecer ou não. Então, ela não atribui prejuízo gramatical nem o quê? Alteração de sentido. Só que as bancas, de forma geral, elas adoram cobrar isso através de um deslocamento. Então, eles deslocam a adjunta adverbial e perguntam se a vírgula é facultativa ou obrigatória. Porque, a priori, lá na gramática diz o quê? Que o adjunto adverbial deslocado de curta extensão, ele vai ter uma vírgula facultativa. E de longa extensão, ele vai ter uma vírgula obrigatória. Só que aí, virou uma zona, né? O que é pequeno, o que é grande? É muito subjetivo, né, JJ? Eu imagino que está passando na tua cabeça agora, mas não fale, tá? Por favor. Nesse momento, alguns gramáticos brigaram. Aí tem gramático que diz que 2 palavras já tornam adjunto adverbial grande, tem gramático que vai dizer que só 5 palavras tornam adjunto adverbial grande. Caramba, o que a gente vai fazer então? Para a nossa sorte, até a ABL já enfiou a colher no ensino da língua portuguesa nesse aspecto. A ABL, que é hoje presidida ainda pelo Bechara? Não. Não é mais? Na época, a ABL disse, ó, isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu colocar aqui de novo, ó. A ABL disse que 3 ou mais palavras tornaria um adjunto adverbial grande. Teoricamente, então, ali uma vírgula obrigatória. Aí o que as bancas fizeram? Respeitaram a ABL? Não foi bem assim. Tem 3 posicionamentos. Existe o posicionamento do SESP, o posicionamento da FCC e outras bancas. Como assim outras? Outras. FAURGS, VUNESP, IDECAM, IBFC, Exatos, AOCP, qualquer outra banca. Fundatec. Então, qual é o pensamento, turma, do SESP? Igual ao da ABL. Então, ó, 3 ou mais palavras torna a vírgula o quê? Obrigatória. E a FCC? Tanto faz. Não importa o tamanho do adjunto adverbial deslocado. Pode ser grandão, 4, 5 palavras, eles não estão nem aí. Então, para eles, a vírgula aqui é facultativa. Agora, e as outras bancas? Não tem a cara de pau de perguntar quando o adjunto adverbial é grande. Pergunta quando é pequenininho. Tem uma palavra, então é facultativo para todo mundo. Agora, quando tem 3, 4 palavras, o que as outras bancas fazem? Perguntam a justificativa. Vamos entender como isso funciona na prática agora. Ó, se liga só. Eu coloco assim, hoje os alunos da MELP ganharam um presente. É ruim escrever aqui, né? Vamos lá, ó. Nesse momento... O ruim tá aqui, eu ficando aqui, assim. Eu posso colocar uma vírgula aqui, não posso, Laura? Eu tenho um adjunto adverbial deslocado, não tenho, turma? Quantas palavras tem aqui? Uma. Uma palavra provoca divergência? Não. Então, uma palavra é pequeno para todo mundo. Então, é pequeno para a FCC, é pequeno para o SESP e é pequeno para qualquer outra banca. Então, aqui, essa vírgula, notoriamente, é o quê? Facultativa. Ou seja, a sua retirada ou inserção não atribui nem prejuízo gramatical, nem alteração de sentido. Agora, e se eu fizer assim, ó, na semana passada, vírgula,
os alunos da MELP ganharam um presente. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora, ó. O CESP diria que essa vírgula é o quê? Obrigatória. FCC, facultativa. E se fosse, por exemplo, uma Fundatec, perguntaria a justificativa da vírgula. Por que tem uma vírgula aqui? Para marcar um adjunto adverbial. Detalhe, Laura. Olha um negócio que às vezes a gente não para analisar. A gente pensa que a justificativa é para marcar um adjunto adverbial o quê? Deslocado. Isso não é tão coerente assim. Quando eu coloco na ordem direta, os alunos da MELP ganharam um presente, vírgula, na semana passada. Essa vírgula é para marcar um adjunto adverbial deslocado? Não, ele está na posição original, não está? Ué, mas a vírgula está ali, não está? Só para marcar, para dar uma ênfase. A mesma coisa aqui. Se na prova, por exemplo, o cara disser que aqui tem uma vírgula para marcar um adjunto adverbial, essa justificativa já está certa. Agora, se ele fizer o favor de dizer que é para marcar um adjunto adverbial deslocado, não, mesma coisa, está certo. Mas por que eu estou falando isso? Isso já caiu no CESP. Então, o cara, ele fica esperando que diga que é deslocado, mas não precisa. Basta assinalar que ali está marcando um adjunto adverbial. É isso aí. E não necessariamente deslocado. Mas se ele botar isso, que é deslocado, também está certo do mesmo jeito. Agora, voltando aqui à questão, Laura. Voltando à questão. Eu tenho aqui, na crise ou fora dela. Nós, na escola, faríamos o quê? Colocaríamos a vírgula. Porque o que o professor do ensino fundamental e o professor do ensino médio fazem? Eles mandam você colocar sempre a vírgula no adjunto adverbial deslocado. Para não ter caô. Coloca aí, pronto. Então, a gente acha que isso é sempre obrigatório. Ainda mais quando fica grandão assim. Agora, que banca a gente está encarando aqui? A FCC. Se fosse o CESP, já teria um erro aqui. Seria uma vírgula obrigatória. Como é a FCC, não tem erro nenhum, porque a vírgula aqui é facultativa. Então, a priori, não tem o quê? Erro. Mas vamos continuar, ó. Na crise ou fora dela, qualquer empresa, para não perder seu lugar no mercado, qualquer empresa, vírgula, para não perder seu lugar no mercado, vírgula, deve investir com inovação para ser competitiva. Laura, nós falamos primeiro sobre o período simples. Então, o período simples tem o adjunto adverbial na posição original, no final da frase. Quando deslocado, a gente começa a pensar em vírgula facultativa ou obrigatória. E quando é um período composto? Quando eu tenho uma oração principal e depois uma oração subordinada adverbial. Agora é um pouquinho diferente. Nesse momento, eu não estou seguindo uma lógica, não tem uma coerência, primeiro a oração principal, depois a oração subordinada adverbial. Então, aqui está na ordem direta. Nesse momento, o que a gramática diz? Que aqui existe uma vírgula, ó, facultativa. Mas, turma, e se eu deslocar? Se eu colocar a primeira oração subordinada adverbial e depois a oração principal. Nesse momento está na posição original? Não, eu desloquei. Só que agora não é um mero adjunto adverbial. É uma oração subordinada adverbial que sintaticamente funciona como adjunto adverbial. Só que agora é uma oração. E aí os gramáticos dizem que aqui a vírgula é o quê? Obrigatória. Como é que isso funciona na prática, por exemplo? Eu coloco assim, ó. Não vou à praia porque está chovendo. Nesse momento, está na ordem direta, não está? Aí, detalhe, a Laura poderia confundir. Poderia achar que esse porquê é explicativo. A gente confunde muito o porquê explicativo com o porquê causal, não é verdade? Até porque toda causa é uma explicação. Nesse momento, turma, para sanar a dúvida, o que eu faço?
Por essência, a explicação tem a imperatividade. Então, se a frase fosse, não vá à praia porque está chovendo, aí este porquê seria explicativo. Teria, portanto, uma vírgula obrigatória. Mas aqui não tem a ordem. Aqui, eu disse, não vou à praia porque está chovendo. Logo, eu tenho a relação de causa e consequência. E o que é causa? É a origem de um processo. E o que é a consequência? É o que decorre a partir daquilo. Então, aqui, este porquê é causal. Olha a importância da identificação de uma conjunção. Se esse porquê é causal, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. E a outra é o que, então? Uma oração principal. Está na ordem direta? Tá. Essa vírgula aqui, então, ela é o quê? Facultativa. Ou seja, eu posso retirar. Mas e se eu tivesse feito assim, ó? Se eu tivesse colocado porque está chovendo, não vou à praia. Desloquei? Desloquei. Olha um bizu. Comecei a construção com uma conjunção, já é um indício de que ali tem uma oração subordinada adverbial. Porque a construção coordenada, ó, ela é assim, ó, equiparada, mas ela tem uma estrutura fixa, ou seja, não dá para fazer troca, permuta. Então, a estrutura original da coordenada é, primeiro vem a oração coordenada assindética, vírgula, e depois a coordenada sindética, e naquele momento eu coloco uma conjunção. Então, ó, vem a oração coordenada sindética, vírgula, a conjunção e a outra oração coordenada. Eu não consigo fazer permuta, eu não consigo fazer troca. Já na subordinada, que semanticamente a gente pensa assim, ó, tem uma oração principal aqui em cima e uma subordinada aqui embaixo, dependendo da principal para poder fazer sentido, quando a gente pega essa subordinada adverbial, ela tem uma estrutura móvel. Ou seja, eu consigo fazer a troca, eu consigo fazer a permuta. Então, se eu comecei com a conjunção, já é um indício de que ali vai ter uma vírgula obrigatória. Porque aqui, ó, eu tenho uma oração subordinada adverbial causal. E a outra oração é o quê? Principal. Ou seja, essa vírgula é obrigatória. Agora, aqui eu desloquei para o início. E se eu deslocar para o meio? Se ficar intercalada, eu tenho que colocar duas vírgulas. Então, vamos voltar à questão, e agora eu não preciso mais de teoria. Agora dá para fazer, ó, com calma. Matamos essa primeira, está errada. Olha a segunda aqui, galera. Parei a questão para não perder tempo. Seja brabo, né? Seja menos, né? Não dá, não dá. Então, aqui eu não vou nem ler mais, tá? Vamos para a próxima. Na crise ou fora dela, vírgula. Essa vírgula é facultativa ou obrigatória? Facultativa. Tem problema estar aí? Não, não tem problema nenhum. Então, vamos continuar. Qualquer empresas. Opa! Quaisquer empresas. Aliás, essa palavra é muito bonitinha, né? Ela é a única que tem o plural no meio, né? Qualquer empresa, quaisquer empresas. É terminado em R, mas não faz aquele plural mais ES, né? Como flores. Aliás, eu não sei como acontece contigo, JJ, mas na hora que a mulher manda quaisquer empresas, diferente, né? O olho brilha, né? Agora aqui, ó, continuando. Letra D. Não importa se enfrentando uma crise ou não, não importa se enfrentando uma crise ou não, toda empresa deve investir em novidades a fim de continuar competitiva, razão de muitos cargos na área de tecnologia da informação permanecerem em destaque no Brasil. Então, se eu deixar aqui, ó, porque pega essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, ela não está ali no meio da construção do verbo com sujeito? Se eu colocar só uma vírgulazinha aqui, eu faço o quê? Eu separo o sujeito do verbo. É por isso que na hora que eu tenho uma estrutura intercalada, eu tenho que fazer o quê? Ó, colocar duas vírgulas. Então, aqui, ó, tem uma vírgula para marcar uma oração subordinada adverbial deslocada também. Vamos para a letra E.
Em crise ou não, qualquer empresa deve se aprimorar a fim de... Opa! O a fim junto indica finalidade. E o a fim separado, ele indica finalidade. Aqui a ideia não é de finalidade, então deveria ser o quê? Um a fim separado. Ué, como assim não entendeu a fim? A fim junto é afinidade. Ah, eu falei diferente? Ó, e o afim separado é finalidade. Se aqui indica uma finalidade, como deveria ser esse afim? Separado. E aí, tem gabarito? Tem gabarito nenhum. A banca errou e pronto, e acabou. É isso mesmo. É isso aí. Vocês acham que só porque a banca deu um gabarito ela está certa? É por isso que eu defendo Prova da FGV. ferrenhamente. Esses dias eu estava banca, conversando às vezes com... tem 3 gabaritos. Às vezes é até mais. A FGV é horrível, é a pior de todas. Estava conversando com o Andrezan, uma coisa que você não vocês anula. precisam acalmar o coração, por exemplo, quando fazem a prova. Fez a prova no domingo. Pô, você já passou ali forte, firme, talvez 1 ano estudando, talvez 2 anos estudando. Quem deixou para estudar só na época do edital, estudou 2, 3 meses. Tá tenso. Terminou a prova, gente. Vá curtir com a família. Mas aí a pessoa fica o quê? Não, eu tenho que ver o gabarito preliminar. Pô, o gabarito preliminar dos cursos não serve de nada. Quem serve? É o gabarito da banca. Então não fica se estressando, não. Ah, eu quero ver o gabarito que a casa vai colocar. Quero ver o gabarito que o CPC vai colocar. Não vai adiantar de nada. De nada. Porque qual vai ser o gabarito que vai funcionar? É o da banca. E detalhe, se a banca... Coloquei B, a banca colocou D. Ou então eu digo, questão tem que ser anulada, e a banca colocou D. Qual, no final das contas, vai ser o gabarito que vai ficar? O da banca. Aí, detalhe, o que a gente faz? Entra com recurso, pede anulação, se a banca aceitar, beleza. E se a banca não aceitar? Vai parecer que o professor que ensinou errado, não é verdade? Então, adivinha, isso aqui caiu na FCC. Obviamente, vários professores entraram com recurso e a banca fez o quê? Não anulou. E por quê? Porque não quis. E pronto. E ferre-se os candidatos. É por isso que lá no Grupo do Bigode, a gente tem um dossiê com várias questões que as bancas deveriam ter anulado e simplesmente não anularam. E por que não anularam? Porque não quiseram. Então, a FCC aqui, ela foi escrota. Essa questão, ela deveria ter sido anulada. E ela não foi. O gabarito oficial foi a letra D. Mas eu quero que você olhe rapidamente, antes de finalizar, a letra A. Qual foi o erro da letra A? Uma oração subordinada deslocada, não é? É o mesmo erro da D. Olha a incoerência na mesma questão. O gabarito oficial foi dedidado, mas a banca errou. JJ, é contigo, irmão. Vamos lá. Número 2. Nenhuma. Não tem. Acabei de falar. Nenhuma. Banca errou. O gabarito oficial é letra D, mas nós vimos anulada. Que seria passível, né, de anulação facilmente. Complicado, né? Isso aí é aquela história. O nosso papel é realmente fazer um recurso, né, tentar mostrar. Eu faço parte de banca, né? Eu faço provas, eu elaboro questões. Para a banca, quando uma questão é anulada, ela coloca uma plaquinha assim, sou incompetente. Porque ela tem um tempo para elaborar, é uma galera que revisa aquilo ali e deixar passar um erro, deixar passar uma situação dessa. Por isso que elas seguram o erro. Uma vez, eu fiz um recurso e a banca mandou a justificativa. Aí dizia assim, na gramática de fulano de tal, na página 488. Fui procurar. A gramática de fulano de tal parava na página 390. Chega a ser uma piada, né? É. Bom, vamos lá. Número 2. Esse tipo de enunciado, né, na Fundação Carlos Chagas, na FCC, é muito comum. Tome muito cuidado com o comando da questão. Eu sempre falo isso. Né? Eu falei que eu sou hiperativo, eu leio muito rápido. Então, galera que tem essa mesmo problema que eu, marca. Hoje, qualquer questão que eu pego, e não, exceto, eu faço assim.
Falei, nunca mais. Mas nunca mais eu vou passar por aquilo. Isso quando eu não faço a tradução simultânea. Eu passo uma setinha assim, marcar errada, marcar certa. Eu não dou mais esse mole. A gente tem que ter, né, aquela história, né? Eu não sou sensacional, mas eu sou um forte concorrente de qualquer concurso que eu faço. Por quê? Porque é aquela história, a gente vai se preparando, a gente vai pegando essa expertise, né? Como você falou, até conseguir. Isso é realmente um treinamento, por isso que vocês estão aqui. Para ganhar um pouco dessa experiência, eu falo que o concurseiro, ele me ensinou muito, ele me ensina muito. Perseverante. Vocês sabem que não passei nesse, mas venho mais forte no outro, e assim vai. E uma hora vai vir a vitória. O objetivo chega, né? O trabalho de vocês nunca deixa de ser recompensado. Isso eu acho muito legal. Bom, está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Então, circularia lá, marcar a certa, né? Então, vamos lá. Letra A. É comum que nos irritamos. Ficou ruim, não ficou? É comum que nos irritamos. Né? O verbo aqui no presente ficou meio... Esse é comum também mostra que é possível, né? Então, aqui seria melhor... Qual o tempo verbal? Qual o modo verbal? Subjuntivo, né? Não, o subjuntivo, ou a possibilidade. Como é que coloca mesmo aqui o quadro branco? Aqui, ó. Não, acho que já dá para escrever. Dá para escrever. Para quem não... O Peixana deu aula de verbo aqui, ele mostrou muito bem algumas situações, né? De repente eu vou falar algo que ele já falou. Mas é interessante, para quem tem dificuldade de flexionar verbo, eu sempre falo, né? A estrutura do verbo é isso aqui, ó. Perdoe a letra. Eu tenho problema de coordenação motora. Eu sou um combo de problemas, né? Repararam? Eu sou um misto de problemas. Eu tenho minha coordenação motora, praticamente de esquilo. Eu carrego coisas só. É para lá e para cá. É sério, é sério. Eu era canhoto, passei a ser destro. Vai dar merda. Mas não foi isso. Não, minha mãe amarrou minha mão. E a história é longa. Minha mãe falou, não quero mais canhoto na família. Olha a merda que ela fez. Ela achando que estava resolvendo um problema. Tipo assim, tem gente que acha, não, vai ser destro agora. Não quero, vai ser destro. Olha a merda, não é assim, né? A coisa não é assim. Enfim, não tem problema nada. Radical, vogal temática. Vou botar aqui. Toda hora eu faço. Como é que faz aqui? Clica de novo. DMT, desinência modo temporal. DNP, desinência número pessoal. Isso é uma estrutura morfológica de um verbo. O verbo não necessariamente vai, né, ter todos esses morfemas, mas é a base. Radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Para a galera que quer aprender verbo, né, aprender a flexionar, ter essa ideia, é aqui, ó, no DMT. Foi aqui que eu passei a ter noção de verbo. Eu decorei a DMT de todos os verbos. Então, hoje, eu consigo reconhecer mais facilmente. Por exemplo, eu decorei que o SSE é a desinência maior temporal do pretérito imperfeito subjuntivo. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse. Eu decorei, por exemplo, que o vá é a desinência maior temporal do pretérito imperfeito do indicativo, primeira conjugação. Então, cantar, por exemplo, seria... Vamos, gente, porra, que é isso? Cantavas, né? Mas se for, por exemplo, de segunda conjugação, né, vogal temática I, ou terceira conjugação I, aí é o A. Por isso que vender não é vendava, é o quê? Vendia. Então, o subjuntivo, decorar a DMT é muito legal, tá? Ajuda muito para a galera que tem dificuldade de verbo, muito. Me ajudou, assim, absurdamente. Por exemplo, aqui é um caso que caberia melhor um presente do subjuntivo. Para quem não sabe, o subjuntivo presente funciona assim. Vogal temática A vira E. Então, cantar vira que eu cante. Falar que eu fale. E assim vai. Né? Aqui, por exemplo, irritar, é comum que nos irritemos. Vogal temática E, né, segunda conjugação, e vogal temática I, terceira, eles têm que virar A. Por isso que vender vira que eu venda. Partir que eu parta. Ser que eu e não seja, né? Como estava na outra questão. Então, isso ajuda bastante aqui. É comum que... Então, essa aqui já foi, né? Mas vamos direto. É comum que nos irritemos, fala. Tanto que chamam até o verbo subjuntivo de conjuntivo também, né? Também. Por conta do quê? Coisa e tal. Com o julgamento que provir. O Peixana deu um macete muito maneiro aqui para a galera que tem dificuldade, por exemplo, de conjugar um intervir da vida. Vai no menor. Vai no primitivo. Né?
Ele deu até o exemplo do interview, que é muito comum, a galera vai no interview. A gente escuta isso, às vezes, de jornalista. Só que o intervir vem do verbo vir. Em nenhum momento o vir é ele viu, é ele veio. Então tem que ser interveio. Eu sempre lembro de um apresentador da Globo, não vou falar o nome, né? Ele falou, as crianças se entreteram. Eu falei, não, gente, o verbo entreter nada mais é do que o verbo ter. Existe alguma flexão, eles teram? É eles o quê? Tiveram. Então as crianças se entretiveram. Lindo, né? Lindo, né? Então é um bom macete, é você, às vezes, se conjugar o menor, o derivado é conjugado da mesma forma. Então aqui, mantendo aí o paralelismo, que a galera já explicou o que é, né? Manter a mesma forma, nos irritemos com o julgamento que, como é que é o vir no subjuntivo? Vier. Então, fica aqui, provier do outro, tá? Aí, claro, uma vez que nós também não é julgamos, é o quê? A vira E, então, julguemos, né? O verbo sofre uma modificaçãozinha. Então, essa aí está fora. B, conquanto, na aula do Rômulo, se não me engano, Rômulo com a Glícia, ele explicou o conquanto. Ele falou do conquanto, né? Transmite oposição, né? Muita gente discute que tipo de oposição, mas o conquanto ele está nas conjunções concessivas. Isto é, muita gente tem dificuldade de entender o que é concessão. Professor, eu não consigo pegar a concessão, porque concessão na vida real é outra parada. A ponte Rio-Niterói, lá no Rio, é uma concessão, mas não é uma concessão? É verdade. A ponte Rio-Niterói é uma concessão. Uma empresa ganhou o direito lá de administrar por sei quantos anos. Acho que 35 anos. É uma concessão. Concessão para a gramática é aquela oposição que não se realiza. Sempre assim. Tá? Então, quando eu digo, embora chova, irei ao jogo, o fato de chover não me impede, não impede. Por isso que a concessiva, ela nunca impede a ação da oração principal. Irei ao jogo, irmão. Isso não muda. Né? A gente usa muito na vida real, né? A gente fala, claro. pô, eu estou feliz, apesar de estar sem dinheiro. Estou quebrado. Né? A gente usa muito. Né? O fato de estar sem dinheiro não impede a felicidade. Então, aqui, o conquanto, ele é esse tipo de semântica. Ele tem esse tipo de semântica. Aqui é uma oposição, né, que não se realiza, que não impede o outro fato. Então, conquanto não nos furtemos a julgar os outros, irrita-nos, então bate direitinho, né? Conquanto não nos furtemos, quer dizer, embora não julguemos aí os outros, irrita-nos a possibilidade deles exercerem esse mesmo direito. Essa tá linda. A gente faz um stand-by, né? Ó, o macete, ó. Põe um pontinho ali para segurar, né? Deve ser essa aí. Vamos dar uma olhada nas outras. Olha o afim aí de novo. O Sidney já explicou. Afim separado, finalidade. Né? Vai ligar, vai ser a mesma coisa que o para quê. Né? Gritei para que me ouvisse. Gritei com objetivo, gritei afim separado, né? De que me ouvisse. O afim junto é afinidade, igualdade, né? As propostas são afins, quer dizer, são iguais, são parecidas, né? Tem afinidade. Então, aqui está fora também, porque esse afim tem que ser separado. É uma locução conjuntiva. A fim de que o processo civil... Não consigo. Como é que é? Não dá para mim, eu sou meio gago. Eu não queria falar isso, eu estava segurando. É o único defeito que eu não ia falar, porque eu tenho dificuldade. Palavra polissílaba para gago é um inferno. Porra, é brabo. A gente ensaia mentalmente. A gente vai, ó... E minha mãe tinha uma parada de botar água da chuva, para beber a primeira água da chuva. Aí ela vinha com aquela água preta. Tem que beber. E vai falar melhor. Vai ser bom. Era para ser inteligente. Aí eu falava, mãe, pelo amor de Deus, isso vai me dar uma doença que eu nunca mais vou ser o mesmo. Ela, nada, mas vai falar, é importante, vai falar. Aí bebi aquele negócio lá. Numa golada só, né? Enfim. Às vezes ela vinha com um balde, tá? Falava, vamos durante a semana. Então, aqui, processo civilizatório obtenha sentido, o respeito às leis é uma condição de cuja não quebrou também. Quem conhece um pouquinho do cujo sabe que ele faz uma relação entre nomes. Essa é a ideia do cujo. E aqui não tem isso. Não estou nem falando do D, não. Condição, mas cadê o outro nome aqui? Vem o não se pode, não tem nome. As pessoas têm medo de usar o cujo, né? Eu leio muitas redações, né? Se a gente participa de banca, lê muitas redações. Agora, eu corrigi mais ou menos, são 60 redações do concurso para professor do Pedro II. Adivinha quantas redações eu li com cujo?
Nenhuma. Mas pelo menos a estratégia é boa, né? Não sabe, não usa. É uma estratégia ótima. Não sabe, vai fazer merda, não vai fazer. Então, mas tem que aprender. Eu falo, o cujo é aquela inversãozinha dos nomes, né? Casa, porque o cujo costuma ser adjunto adnominal, pode ser até complemento nominal, mas em 95% é adjunto adnominal e tem ideia de posse. Então, casa do JJ, só trocar. JJ, cuja casa. Então, você começa a entender um pouquinho a relação do cujo. Claro, é mais complexo, você pode ter preposição antes. Então, aqui, quebrou, C também está errada. D, se alguém se dispor, olha o erro do por aí. Exatamente. O por no subjuntivo vira puser, então seus derivados vão na onda. Propor, propuser, dispor, dispuser, e por aí vai. Então, quebrou a ignorar a autoridade de um juiz, incorrerá literalmente em grave pena, de desacato. Não, aqui não tem problema não, só aí mesmo o dispor mesmo. E a letra E, mais conhecida como como é que faz para limpar? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí, né? Apagar todas as anotações. Boa. Caso alguém se abstenha, não dá, né? Exatamente, vai de novo, o E vira A. Caso alguém se abstenha de emitir juízos de valor, deixará ao outro a aqui está certinho, tá? Verbo bitransitivo, deixa alguma coisa a alguém, só está invertido, o objeto indireto está antes. Então, ao outro, a iniciativa de julgá-lo sem direito à réplica, está errado a crase. Aliás, você pode até não saber todas as regras de crase, mas 3 do uso proibido você tem que saber. Eu tiro mais ponto quando eu corrijo a redação, fico puto. Eu tiro mais ponto. Porque é professor, né? Não é básico. Diante de palavra masculina, a não ser o caso do a moda de, né? Diante de verbo, e diante de uma palavra em que o a é apenas preposição, está no singular ali, né? E tem um nome no plural. Então não pode dar esse mole, não. Exatamente. Então, gabarito, letra B de bola. Só uma dica, já que eu estou falando de gabarito, de tempo, principalmente em bancas. Esse tipo de questão, mesmo que ele tenha texto, ele não precisa do texto. Você consegue fazer sem o texto. Então, eu sempre falo isso, galera, isso economiza tempo. Antes de ler qualquer texto de prova, vai na questão. Vai na questão. Quando a prova tem literatura, eu ainda vou além. Eu mando o cara olhar primeiro o autor. É sério. Eu falo assim, galera, primeira olhada do JJ numa prova é o autor. Porque eu falo que se você conhecer o autor, você já está interpretando. É a primeira entrada cognitiva de qualquer candidato no texto. Outra coisa é o título. O título sempre tem a ver com o texto. Sempre! O título sempre é a ideia central, é a palavra-chave. Às vezes o título é uma causa, o texto é a consequência, ou vice-versa. O título está lá uma consequência, o texto é uma causa. Isso ajuda muito. O único texto que eu conheço que o título não tem nada a ver com a redação, com o texto é a redação dos meus alunos. Tô zoando. Brincadeira. Não, mas às vezes os caras exageram mesmo. Eu mandei fazer uma redação, o tema era se ainda existia preconceito racial no Brasil. Sabe qual foi o título da menina? Você já riu antes, né? O Grande Dragão Negro da Madrugada. Aí eu caí isso é zoação, não, né? É sério. Eu caí na asneira, vou nem falar o nome da instituição. Eu caí na asneira de riscar, aí que ela veio mais puta. Ela pensou, o que é isso aqui? Riscou. Aí eu falei, querida, eu risquei porque essa porra não tem nada a ver com o texto. Aí eu vou te explicar que tem. Aí eu fiquei até maneiro, falei, vai vir, né? Porque é engraçado, eu já ri. Aí ela, não sei se o senhor entendeu, mas o grande dragão negro que eu quis dizer aqui é o negro. Eu fiz assim, ó. Caralho. Maconheira. Eu falei, caralho, tá lá naquela rodinha, lá no final da praia. Na areia. Eu falei, porra, e ela continuou, porque é o grande dragão negro da madrugada, não é depois do almoço. Não é, né? Ali eu falei, e o da madrugada? Ela, da madrugada é o clima hostil, o clima difícil, o clima complicado que o nego tá inserido. Eu falei, puta que pariu, é muita maconha. Isso aí é maconha pesada. Isso aí é carregamento novo. Então, isso aí tem ISO 1014. Bravo, né? Mas enfim, título, vale a pena olhar, tá? Sempre carrega alguma coisa. Aí eu mando o cara olhar a questão. Isto é, o comando. Você sempre consegue ganhar alguns minutinhos ali. Porque às vezes o cara vai ler o texto primeiro. Quer dizer, a minha última olhada é o texto.
Às vezes você lê o texto, às vezes você tem que ler de novo, porque você não entendeu. Natural, né? Para você captar mais de informação. Levam 10, 15, 20 minutos no texto e você descobre. Dá uma dor de corno, não dá, maluco? Você descobriu que não precisava ler. Fala assim, puta que pariu. Porra, o candidato passou, o colega do lado passou minha frente. Você fica com aquela sensação, né? Então, vale muito a pena. Então, eu ensino isso até porque cartão-resposta leva tempo, gente. Do tempo da prova, a gente tem que destinar um tempinho por cartão-resposta. Assim, a maior parte dos concursos é quadradinho, não é? Uhum. Bolinha? Ah, então vocês se deram bem. Não, mas o da FGV eu acho que é quadradinho. Não, porque bolinha, maneiro. Quadradinho tem canto. Reza a lenda que se você pintar forte no meio, tá bom. Mas a própria prova diz para você marcar aquele negócio com sangue, não é? Ó, você corta o braço, tem uma faquinha do lado, você corta o braço, pinga e vai. Aí, não, mas é assim, aí o cara marca fortão aqui, rapidão, muito rápido. Quando chega na ponta, bate um Van Gogh nele. Bate um Rembrandt, que é aqui, ó, 40 minutos. Ó. Isso quando ele não faz assim, ó. Aí desestruturou. Aí o cara não faz mais prova, mas eu tô ruim. Pra mim não deu, não dá mais. Então, pelo amor de Deus, marque. Eu dou sempre a dica do seguinte, tá lá o quadradinho, fez 15, dá um traço. Dá um tracinho. Porque na maior parte das provas, a leitura óptica não pega um traço. Se você desenhar a Hebe Camargo, óbvio. Um traço não pega. Então, eu falo, fez 15, traço, que depois, no final, você ganha tempo, é só pintar. É só seguir o pontilhado. Ainda mais você no final da prova. Gente, no final da prova a gente está muito cansado. A gente pode pular uma e dá merda. Ué, eu preparo para o Enem também, né? A menina pulou uma. Um abraço, concurso. Perdeu o ano. Bom, é um gabarito letra B. Vai lá, Sidney. Vamos lá. A próxima é rápida, gente, ó. Aqui, ó. Banca conhecida de vocês, ó. FAURGS. Se substituíssemos... Deixa eu dar um beijo, só mandar um beijo pro Rômulo ali que tá indo embora. Pode mandar. Trabalho lá no site dele, no Beijo, Pro Enem. Pretinho. Gente, assistam. Rômulo dá aula toda quinta no YouTube. Grátis. Eu estou toda terça, tá, gente? Por favor, assistam também. Toda terça. Lá no canal do Pro Enem. Vamos lá, então. É Enem, mas eu dou gramática. Firme, né? Firme. Aqui, ó. Se substituíssemos o vocábulo nós na frase... Aí vem a frase toda, mas eu vou passar. Por eles, quantos outros vocábulos obrigatoriamente teriam de ser modificados? Primeira coisa... Ele já pergunta sobre este Luciane, vocábulo. Então, desculpa. Luciane, beijo. É verdade. Não vi Lu também. Não. Lu, beijão. Sua linda. Agora que eu tô vendo. Então aqui, galera, ó. Tem que prestar atenção no comando da questão para não dar mole, ó. Se substituíssemos o vocábulo nós, aí vem a frase. Por eles, quantos outros vocábulos obrigatoriamente teriam de ser modificados? Está contando com o nós e o eles ali? Não. Não pode dar esse mole. Até porque a gente dá muito mole, o JJ estava falando, é muito importante você destacar aqueles termos. Pediu certo, errado, incorreto, correto, para você não dar mole e cometer um erro. Por exemplo, essa semana que passou, um amigo meu, ele estava desesperado, JJ. A mulher dele disse assim para ele, vou para o trabalho e não volto para casa. Sério. E o maluco ficou tão desesperado... O famoso a casa caiu, né? Que jogou no grupo. No grupo. Ele queria que a gente o acalmasse, né? E aí todo mundo, não, que é isso, cara? Fica tranquilo. Espera, dá tempo ao tempo. Pô, depois conversa, coisa e tal, papapá. Só que nisso que ele mandou toda a história, ele relatou tudo. Ao final, ele colocou assim, por favor, não mandem mensagem para ela. Porra, irmão, quem é que em sã consciência ia ler aquilo tudo, que a mulher largou o cara e ia pensar em mandar mensagem para ela? Eu não li direito e entendi, mandem mensagem para ela. O que eu fiz? Eu printei o que ele escreveu e mandei para ela.
Bom pra reconciliar, né? Ficou ótimo. Aí detalhe. Eu fui e voltei no grupo. Voltei. Aí, irmão, já mandei mensagem pra ela. Aí ele se desesperou. Não, cara, que isso? Pelo amor de Deus, eu pedi pra não mandar. Aí eu fui dar uma lida com mais calma. Porque a lida com calma é importante, Ajuda, né? Aí eu voltei e tava lá, realmente. Por favor, não mandem mensagem para ela. Eu falei, caralho, fudeu. Aí tive um pensamento rápido. Irmão, brincadeira. Foi só para dar uma animada aqui, tá desanimado, né? Foi só para dar uma desanimada. Aí eu disse que era brincadeira, ficou por isso mesmo. Ficou bom, inclusive, né? Ficou bom. A sorte é que ela não... Ela já tá com outro rapaz, não é isso? Não, aí o Fabrício me mandou uma mensagem. O Fabrício está no grupo também. Aí o Fabrício mandou uma mensagem rindo 40 segundos. 40 segundos rindo. Aí no final da risada, ele disse assim, caralho, irmão, tu mandou mensagem pra mulher do cara. Eu falei, irmão, foi sem querer. Aí ele, mas ela leu? Eu falei, rapaz, se essa mulher realmente responder, eu vou descobrir que ela ignora minhas mensagens, porque eu sou coordenador dela num curso, e quando eu peço para ela mandar material, ela nunca responde. Então ela também ficou na sinuca de bico, ela não pode responder, ela não pode nem falar assim, pô, fulano, o Sidney me mandou a mensagem, ela não pode, porque no dia que ele reclamar comigo, eu vou falar, safada, ela lê, ela seleciona. Vai cá, né? Aqui, galera, ó, nós nos comunicamos, já começa aqui, ó, vamos colocar o eles. Vai ficar eles nos comunicamos? Não, vai ficar como? Eles se comunicaram. Então já mudou quantas? 2. Eles se comunicaram para sermos? Não, para serem. Reconhecidos e aceitos, tranquilo, né? Expressarmos. Eles se comunicaram para serem reconhecidos e aceitos. Expressarmos. Não, vai ficar o quê? Expressarem. O que somos? O que são. E para sabermos? Para saberem. Quem somos? Quem são? Vamos contar agora, ignorando quem? Ignorando eles. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Gabarito, letra A. E aí foi por isso que eu disse, tem que prestar atenção, senão o cara marca B pensando que são 8. Agora aqui é importante salientar só uma coisinha interessante, ó. Tá vendo esse para serem? Aqui eu tenho um infinitivo que pode ser flexionado ou não. Eu poderia colocar para ser. Quando eu tenho uma preposição antes do verbo no infinitivo, o infinitivo pode ser flexionado ou não. Quando não se flexiona, qual é a intencionalidade do autor? Enfatizar a ação verbal. Quando ele flexiona, como aqui a gente flexionou, a intencionalidade é enfatizar quem? Quem praticou a ação. Ou seja, tem diferença semântica? Tem. A gente está treinando questão de reescritura. Então o camarada pede assim, ele coloca um para serem, aí depois ele diz que dá para trocar pelo para ser, e ele diz que não tem prejuízo gramatical, até aí tudo bem. Mas se ele falar que não tem prejuízo gramatical nem alteração de sentido, opa, tem uma alteração. Porque se numa situação em que eu não flexiono, a minha intenção é enfatizar a ação verbal, e na outra, na hora que eu pluralizo, é enfatizar a ação do agente, de quem pratica aquela ação, tem uma leve alteração de sentido. JJ, cai para dentro, faz lá a última questão. Senão Vamos a gente lá. passa muito. Mais um enunciado praticamente igual ao da número 2, até porque é a mesma banca, né? FCC. Está inteiramente clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. Vamos lá, uma a uma. Mais uma vez, é aquele caça-erro, né? Você vai ficar buscando ali, gramaticalmente, onde há problema. Então, vamos. Com o avanço da inteligência artificial, vírgula, aquela história, né? Do deslocamento, a vírgula, né? Enfim. A fronteira entre o homem e a máquina está cada vez mais tênue. Até aí, beleza, tá certo. Por que esse está no singular? Quem é o núcleo? Ele está concordando com quem?
Com fronteira. É porque isso aqui é meio engana bobo, né? Porque quando tem um E, a gente acha logo que são dois núcleos. Não é verdade? Eu sempre coloco isso, a arte barroca e parnasiana, as artes, né? Você fala assim, as artes, ou a arte é melhor, barroca e parnasiana, você põe em tal, o cara, professor, mas não é composto, porque tem um E aí, está somando. Mas não necessariamente o E soma núcleos do sujeito. Ele pode estar somando dois adjuntos adnominais, né? Então tem que ter essa atençãozinha aí, tá? O núcleo é fronteiro, então o verbo está certo. Está cada vez mais tênue, assim diminuirá postos de trabalho. Essa questão inteira, não é só essa alternativa, não. Essa questão inteira é baseada no que o Sidney já falou, né, o meu querido Lúcio Maro falou muito bem, a noção de SVC, alguns falam SVCA, né, já colocando o adjunto adverbial lá no final. A questão é toda assim. Queridos, até quando eu falo com alguém, com algum aluno que nunca ouviu falar dessa ordem direta dos termos, desse SVC, né, porque eu, quando dou aula de redação, eu ensino assim. Eu falo, galera, a gente tem que amadurecer a escrita. Eu, hoje, quando eu escrevo qualquer coisa, um artigo, qualquer coisa, eu penso na ordem que eu vou colocar. Porque eu mexo com o meu leitor. Né? Dependendo da ordem, né, a gente fala que o S aqui é sempre tópico frasal, né, o sujeito, porque na posição que ele vem, ali primeiro, chama atenção. O JJ é fofo. Eu lanço a atenção toda para o JJ. Se eu quiser dar ênfase ao fofo, fatalmente eu vou quebrar a ordem direta. Fofo, JJ é. Então, isso é também uma estratégia de texto. Então, aqui é aquele caso, diminuirá, na verdade, parece, né, que vem depois do verbo é o objeto, mas não é, há uma inversão. É aquele tipo de frase, né, que às vezes você não coloca o agente. Quebraram as vidraças. As vidraças quebraram, pode ser? Né, o pneu furou, você não precisa botar o agente. Então, aqui deveria ser diminuirão, postos diminuirão. Tá? Então, aqui há um erro aí. Tem que tomar esse cuidado. A gente, quando vê uma frase começando com verbo, mas dá uma vontade de pensar em sujeito indeterminado. Dá muita vontade. Olha lá, começou com verbo, não tem sujeito. O cara bota logo a mão. Cuidado que ele pode estar posposto. A gente tem que ter essa habilidade de pegar o termo e ver. Primeiro se tem concordância. Depois se tem sentido. Anota, por aí. Anota. SVC, né, quebrado, a inversão sintática. Na figura de linguagem nós chamamos de hipérbato, tá? Hipérbato com H e acento. O hipérbato, quando acontece essa quebra do SVC, não sai chutando, dizendo que é sujeito indeterminado de cara, não. Tá? Começou a frase com verbo, dá uma olhada antes. Vê se depois do verbo não tem um cara ali que possa ser sujeito. A gente só vai saber de duas formas. Um é olhar concordância. Procurem um termo que tenha concordância com o verbo. Porque, por exemplo, se for quebrou as vidraças, vidraça não pode ser sujeito. O verbo está no singular. Então, é uma estratégia. E a outra, eu pego o termo e coloco lá na frente. Eu volto para o SVC e vejo se tem sentido. Porque se tiver sentido, aquele cara é sujeito. Então, aqui, postos diminuirão. Lindamente, passando para lá, você vê. De trabalho em atividades repetitivas, que aí o possam, sim, pode ser, né? Que possam ser automatizadas. Vai. Bom. Então, a A está fora. B. Cabem aos pesquisadores atuais encontrar. Outra dica. Se você olhar, quem é o sujeito de cabe? Do verbo caber. É a oração no infinitivo. Encontrar. Encontrar não sei o que lá, cabe. Quando o verbo está no infinitivo, quando existe um sujeito oracional no infinitivo, verbo no singular. Então, mais um, ó, de novo a quebra do SVC. Passa o cara para cá, você vai ver que ele é o sujeito. Encontrar não sei o que lá, cabe aos pesquisadores. Então, verbo no singular, mais uma errada, né? A gente pode olhar o resto. Para que robôs compartilhem tarefas hierarquicamente, das quais foram programados. Aqui tem um probleminha também, muita gente já falou, né? Do pronome relativo, na verdade, é com as quais. Foi programado com as tarefas. Então, com as quais foram programados. Galera que tem dificuldade com o pronome relativo, também, não sei aqui quem falou até muito bem, sempre dá uma olhada no termo anterior ao que, né, ao cujo, dá uma olhada no termo anterior para ver que função ele cumpriria na oração que vem, né, subsequente, que é uma adjetiva. Pronome relativo pede oração adjetiva. Então, você dá uma olhada. É assim que eu faço. Então, por exemplo, o JJ que mora no Rio, esse que não retoma JJ? Eu sempre falo, tira o que? Fica JJ mora no Rio. Então, função do que é sujeito.
É um macetezinho, né? Você tapa ali, porque aqui não dá para fazer muito, mas é um macete ótimo. Exemplo, o carro que comprei. Eu tapo o quê? Fica, o carro comprei. Vamos acertar? Comprei o carro. O carro não é objeto direto? Então, o que é objeto direto também, porque ele estava retomando o carro. É um macete para você ter esse cuidado. Até mesmo para saber se vem preposição antes. Porque quem se refere a. Então, se eu falar, o carro que me referi, não, tem que ser o carro o quê? A que me referi. Então, regência, né, pede sempre aquela preposiçãozinha ali, né, de acordo com o verbo. Isso é muito legal. Então, aqui também está errado. Então, a B, foi, como se fosse um grupo de pessoas, poderia, porque ele está falando de robôs, não verbo no plural. C, o existir, cara, vai cair muito na FCC, muito. A galera adora cair dentro do existir, porque o haver com o sentido de existir, ele fica impessoal, ele não flexiona, sujeito inexistente, aquela coisa toda, vocês sabem. Mas o existir não. Eu sempre falo que a galera aprende muito, 50% da brincadeira, mas não aprende a outra. Falo, gente, o existir é só um parâmetro. O existir tem sujeito. Tanto que o haver, a análise fica assim, sujeito inexistente, né? Aí vem o haver, transitivo direto, e o que vem depois é objeto direto. O existir, não. O existir, fatalmente, o que vem depois dele é sujeito. A gente não gosta muito de ordem direta com o existir. A gente fala assim, existem situações que eu não sei lidar. A gente não fala assim, situações existem. Não é comum. A gente gosta de começar a frase com existir e botar o sujeito posposto. O chegar. A minha prima falou, chegou lá em casa os meus tios. Eu falei, não, chegaram. Porque é vício, né? A pessoa quer começar com verbo, esquece do sujeito e joga, né? Que a pegada, concordância. mestre? Pega Que forte, pegada, né? pega forte. Essa mão aqui é boa. Machucou. Então, aqui... E outra coisa que a FCC faz também interessante, ela tenta te derrubar, sabe o quê? Botando uma parada intercalada, entre vírgulas. Você se perde. Existiria, vírgula, com o ganho de produtividade resultante da automação, você se perdeu. Você já está em outra vibe, você está pensando, tem que pagar aquela conta. Tem que pagar aquele negócio. Não paguei. Ih, rapaz, vamos cobrar juros. Aí você já perdeu. Aqui a questão já foi. Então, aqui... Eu chego a arriscar, cara, quando vem uma parada intercalada, dou uma arriscada, porque a frase é, existiria novas demandas. Então, na verdade, seria o quê? Novas demandas existiriam. Aqui o sujeito de existiria é novas demandas, tem que estar no plural. Então, nova demanda por serviços capazes de aumentar a receita de empresas e ampliar o mercado de trabalho, o resto está bonitinho, lindo. Letra D. Deve surgir De novo um sujeito posposto. Sujeito de deve aí na verdade, a expressão novos empregos, né? Então, novos empregos devem surgir. Né? Surgiram situações e não surgiu situações. Erro muito comum quando a gente começa com o verbo e se perde aí com o sujeito. Então, só para dar uma olhada no resto, no lugar do que serão perdidos para a automação, muitos dos quais relacionados à tecnologia, com isso, o resto está direitinho. Letra E. Uma vez que, só para... A galera estudou isso aqui na MELP. Uma vez que, seria uma locução conjuntiva qual? Isso, linda. Causal, tá? Vai embora não. Fica. Pelo amor de Deus. Por favor. Sério. Eu vou aí, hein? Poxa. Bom, então, uma vez que aí... Tanto que dá, eu gosto muito do macete da causa, que é, primeiro, trocar por jaquê. Jaquê é um causal lindo, tá? O jaquê é um causal maravilhoso. Sempre lembro de um professor, ele falava que não existia jaquê, e você fala, não, jaquê está errado. Aí eu falava, mas está na gramática, pensando comigo, né? Está na gramática. Aí ele falava, para mim, jaquê é abreviação de Jaqueline. Que isso? Não é Jaque. Não é Jaque. Se nem apresenta aqui minha amiga Rosane, Rose, essa aqui é minha amiga Jaqueline Jaque. Não é Jaque. Coisa horrível, falar besteira. Então, 2 macetes para a causa. Uma vez que dá para trocar por Jaque, né? E o outro é anterioridade. Eu tinha muito problema em acertar causa e consequência. Muito. Tinha muita dificuldade. Eu gosto de macete, eu sou um maceteiro. Né? Mas meus macetes são bons. Até os caras não gostam de macete e falam, não, ele faz um macete maneiro. Eu gosto, quem curta. Eu uso muito isso.
Toda vez que tem causa ou consequência na alternativa, gente, vai na causa, porque a causa tem que ser anterior. É meio básico, mas a galera não vê isso. A galera não vê. Pô, caiu não lembro agora, a banca, caiu assim. Mas pode ser isso aqui, ó, algo parecido. Estou tentando rabiscar aqui, não vai. Tá ao contrário a Porque caneta. tá ao contrário, óbvio. Né? Aí não vai rabiscar nunca. Com o avanço da técnica, exemplo, com o avanço da inteligência artificial, sei lá, a empresa prosperou. Pode anotar isso aí. Com o avanço da inteligência artificial, vírgula, a empresa prosperou. Aí a questão foi e fez isso aqui, ó, destacou com o avanço da inteligência artificial. Eu pergunto a vocês, causa, consequência, concessão, o que é isso? Se fosse isso, com o avanço da tecnologia artificial, vírgula, a empresa prosperou. O cara sublinhou essa primeira parte, o que eu marco? O que eu faço? Quando tem causa e consequência, eu vou lá. O que aconteceu primeiro? Teve avanço ou a empresa prosperar? Primeiro avanço, então causa, o outro é consequência. Então a gente já mata logo, porque se não bater isso, já elimina causa e consequência, segue o baile. Acho um macete muito legal para quem tem dificuldade com causa e consequência. Vai na causa, porque a causa sempre é algo que acontece antes, e a consequência, obviamente, é algo que acontece depois. Então aqui, uma vez que o trabalho da maioria das pessoas envolve várias habilidades, direitinho, diferentes ao mesmo tempo, vírgula, né? A oração, como o Sidney falou, a oração adverbial deslocada, a vírgula é obrigatória. Uma única máquina seria incapaz de realizar todas as tarefas diárias de um trabalhador comum. Não há problema nenhum. Gabarito, né, letra E, mais conhecida como E. Vamos lá? Gente, antes de vocês irem embora, JJ, tu quer deixar aqui tuas redes sociais, alguma coisa assim? Quero. Do tipo? Pelo amor de Deus, me sigam. A gente vai falando, não vai embora Pior não, que alguém que vai aqui, ter um desfecho, eu tá? acho que foi até o Patrick falou assim, pô, Ele pediu pra seguir, ó, sigam o Patrick de novo, não, mas eu ia Patrick mas o Patrick Meneghetti. falou assim, pô, eu tô longe, eu tenho pouco seguidor porque eu tô longe do eixo ali, né, da coisa. Eu não, eu tô dentro do eixo e ninguém me segue. Eu não sei o que há. A gente tem que terminar, ó. Tem que Bota terminar. aí. Bom, peraí, deixa eu lembrar. Acho que é por isso, eu não guardo. José Jorge, @ Instagram. @ José Jorge, JJ Prof. Ridículo assim mesmo. E o meu é professor Sidney Martins. A galera do marketing diz que está muito grande, que tinha que ser prof. Mas aí quando o cara escreve professor Sidney Martins, eu sei que ele quer me seguir Eu mesmo. vou trocar, eu vou mudar. Vai mudar? Não, eu gosto do meu nome, eu gosto de José Jorge, tá? Você tava zoando aí nome? Mas vai botar JJ, né? Vou. Pior que José Jorge é forte, não é? Sim. José, gente, é só o pai de Cristo. Agora, gente, Só. vai ter um desfecho, mas eu Calma aí, queria... eu não acabei. José é só... E Jorge enfrentou um dragão. Tá? José Jorge, gente, é quase um Superman. Tá? Porra, Eu nome gostaria, bonito. na verdade, de agradecer a presença de vocês. Geralmente a gente só pede, tem né? funk também que Mas quer hoje a gente tem que agradecer. Porque caiu um dilúvio, vocês passaram o dia inteiro ontem aqui, hoje de novo. Verdade. Então vocês merecem todo o nosso respeito por poder prestigiar o evento, até porque para a gente é muito importante, porque a gente tem uma vida muito corrida e é uma oportunidade de juntar todos os nossos amigos aqui. Verdade. E uma coisa importante, eu sei que vocês já ouviram um motivacional legal, mas vocês agora não precisam mais ouvir isso, porque vocês estão motivados. Se vocês estão aqui depois desse dilúvio todo, Merecem. é porque vocês Todo mundo tá motivado. caíram para dentro e estão motivados. Merecem isso. muito. E Todo mundo agora tá a gente vai motivado já. finalizar aqui, hein, galera.